Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, o capítulo 9. Aleluia, Jesus. Uma vida debaixo do favor do Rei. Na terça-feira nós estávamos falando aqui no estudo a respeito da graça de Deus. E eu falei, eu preciso falar algo sobre a graça de Deus. Eu preciso começar a ativar a graça de Deus para que as pessoas possam entender a graça de Deus. E hoje eu tenho para você algo muito lindo, muito forte, que nós lemos na Bíblia. Uma história impactante, impressionante. Pensa num menino rico, que tinha tudo para dar certo. Pensa numa criança que nasceu no palácio e que corria todos os dias no meio de utensílios de ouro, que corria todos os dias no meio de joias preciosas, que nada nunca faltaria. Que se fosse no nosso tempo, ele teria o melhor plano de saúde, ele teria o melhor brinquedo, ele teria aquele carrinho, né, que a gente tanto sonhava quando era criança e via lá o Cirilo sonhando com o carrinho do outro lá na novela, né? Não era na novela? Carrossel? Carrossel, né? Carrossel. Teria aquele carrinho bonito que o Cirilo sonhava. Ele seria o garoto mais rico da cidade. Ele seria o neto do rei. Meu Deus. Só que infelizmente num determinado dia, num determinado momento, o exército inimigo invade a terra de Israel. Invade aquele povo no meio de uma luta, no meio de uma guerra. O rei morre. No meio de uma guerra, o filho do rei morre. Os melhores soldados do rei morrem. E acontece de que chega a terrível notícia no arraial dos filisteus. O rei morreu. Jonatas morreu. Os melhores guerreiros que estavam na batalha morreram. E logo o exército filisteu vai invadir isso aqui e vai destruir tudo. Vai levar as mulheres cativas, vai matar quem tiver que matar, vai roubar toda a riqueza. E eu creio que total desespero acontece naquele local. Meu Deus. Até que a mulher pega um menino de 5 anos de idade e corre e tropeça. E aquele menino cai, quebra as pernas. E talvez aquele que teria o melhor plano de saúde agora vai ser levado para um local, não vai ter tratamento algum com as suas pernas e vai ser esquecido para lá. Quero que você leia comigo 2 Samuel, capítulo 9, versos de 1 a 4. E disse Davi: ainda há alguém aqui que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça de benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, com ele de bondade, com ele do favor de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Eu creio que Davi agora se você ler o capítulo 8, verso 15, se eu não me engano, é quando Davi assume o reinado de todo Israel. Só que Davi assumindo o reinado, ele talvez acorda no outro dia e fala assim:
de bondade com ele. E eu creio que agora Mefibosete ele foi alcançado. Ele foi alguém que se tornou alvo do favor do rei. Davi e Jonatas eram muito amigos, ao ponto de um falar: ei, se eu morrer de hoje para amanhã, você cuida dos meus filhos. Se eu morrer de hoje para amanhã, você cuida das minhas esposas. Porque naquela época eles tinham várias. Mas se eu morrer de hoje para amanhã, cuide da minha casa, da minha família. E agora, Davi, ele assume o trono de Israel. E se lembra que o trono de Israel foi destruído, mas que talvez poderia acontecer de ter alguém vivo. Talvez aconteceria de que alguém da família de Saul, o seu antigo sogro, ainda estivesse lá. Então Davi olha e pergunta: ei, vocês não sabem se sobrou ninguém da casa de Saul? Vocês não sabem se sobrou ninguém da descendência? Então eles chamam a Ziba, que era servo de Saul, e ele responde: sobrou sim. Sobrou um aleijado. E eu fico vendo que esse homem ele já intitula mal aquele homem. Sobrou um ninguém. Sobrou um aleijado. Precisa se preocupar com esse aí não, porque ele não presta para mais nada. Davi estava fazendo uma pergunta, querendo usar de bondade com alguém. Mas uma pessoa com um coração mau, um coração ruim, já fala: sobrou um aleijado lá. E quando eu olho para esse aleijado, quando eu olho para esse homem que era um menino, que nasceu debaixo do favor do rei, que nasceu no palácio, que nasceu onde Deus queria que ele estivesse, eu lembro da humanidade. Eu lembro de mim, eu lembro de você, eu lembro do ser humano que Deus cria e queria que fosse bom. Gênesis capítulo 1, verso 31 vai dizer que Deus viu que o homem era bom, era muito bom, tinha tudo para dar certo, andando na presença do rei dia após dia, tinha tudo para dar certo, vivendo no palácio do rei. Mas em um determinado momento o homem cai, o homem peca, e aí começa a destruição. O inimigo veio matar, roubar e destruir. O inimigo veio e tirou o homem do plano, do projeto de Deus. O inimigo vem e tenta destruir a casa de Deus. Ele tenta destruir a humanidade. É no momento em que você olha e fala assim: aquele ali é um cachaceiro, aquele ali não presta, aquele ali é um drogado, aquele ali é alguém que a sociedade já despreza há muito tempo, que as pessoas dizem que não vai dar certo. É exatamente a história que se está passando na vida de Mefibosete. Um menino que estava no palácio do rei, mas foi completamente tirado e arrancado. Agora eu te pergunto, o que nós podemos aprender com essa história? O rei decidiu usar de bondade para conosco. Fala para o teu irmão: o rei decidiu usar de bondade contigo. Usar de bondade contigo. Esse texto é muito lindo, porque Davi acorda num dia e fala assim: será que tem alguém que eu possa usar de bondade? Será que tem alguém que eu possa trazer a graça do Senhor sobre a vida dele? Mefibosete talvez pensasse assim: eu preciso me esconder, porque Davi agora assumiu o reinado de Israel. Ele assumiu o trono no lugar de Saul. Mas naquele tempo, quando uma dinastia assumia outro trono, quando mudava-se a dinastia, eles vinham e destruíam os familiares. Eles destruíam quem fosse da descendência do outro povo. Você vê isso em Êxodo no capítulo 1, quando você ouve que José entrou na terra do Egito com os seus irmãos. José entra na terra do Egito, cresce, se torna governador do Egito, mas de repente no verso 8 vai dizer que entretanto se levantou um novo rei que não conhecia José e nem o que havia feito
na terra do Egito. Aí você fala assim, peraí, como é que levantou um novo rei que simplesmente não conhecia José? Alguém famoso, o governador de todo lugar. Mas é porque trocavam-se a dinastia. Um exército entrava, invadia, matava todo mundo e assumia o trono. E agora, ele fala assim, entrei, acabou com todo mundo. Meu Deus. E aí aquele rei que assumiu no Egito, aquele faraó que assumiu no Egito, disse, eu não conheço José, eu não conheço a história dele no trono, então nós precisamos acabar com a sua descendência. Aqui a mesma coisa, talvez Mefibosete olhasse assim, Davi assumiu o trono do meu pai, e agora, o que vai ser de mim? Se ele souber que estou vivo, ele vai me matar. Se ele souber que estou vivo, ele vai destruir. E o que eu penso sobre mim e você? Muitas das vezes nós pensamos a mesma coisa que Deus. Nós pensamos, Deus vai me colocar para fora, porque eu já errei muito, eu já pequei muito, a minha vida foi uma vida de falhas, a minha vida foi uma vida de drogas, uma vida de prostituição, mas na verdade não. Deus está dizendo, filho, filha, eu entreguei o que eu tinha de melhor, eu entreguei o meu filho na cruz do Calvário, para te arrancar do mundo de drogas, do mundo de prostituição, para te arrancar de uma vida perdida e te trazer de volta para o meu palácio. A verdade é que Deus, Ele decidiu agir de bondade comigo, contigo, dizendo, filho, não importa onde você esteja vivendo, eu quero te arrancar de lá e trazer de volta para a minha maravilhosa graça, a minha maravilhosa presença. Talvez Mefibosete ficasse completamente assustado e com medo de Davi. Mas no momento em que Davi descobre que Mefibosete estava perdido, ele decide usar de bondade. Há muito tempo. A verdade é que, nós somos exatamente como Mefibosete. Queremos nos esconder do rei. E por isso que há muito tempo a gente não frutifica. Por isso que há muito tempo a gente não anda. Por isso que há muito tempo as coisas não acontecem na nossa casa, não acontecem na nossa vida, no nosso casamento. Por quê? Porque nós estamos nos escondendo do rei, nós estamos nos escondendo da vontade do Pai. Nós estamos muitas das vezes até entrando num lugar como esse, dizendo, eu estou na igreja, eu estou fazendo parte, mais ou menos. Mas a gente está sempre se escondendo de Deus, sempre se esquivando, falando assim, poxa, se eu tentar, Deus me fulmina. Porque eu já caí várias vezes. Porque muitas das vezes eu aceitei Jesus e voltei para a mesma vidinha. E aí a gente fica se distanciando sempre de Deus, criando uma barreira de Deus. Sempre criando uma barreira que nos impede de realmente alcançar a bondade e o favor do Rei sobre as nossas vidas. Muitos, como Mefibosete, estão dizendo, eu estou no deserto, mas hoje eu quero te convidar a sair de Lodebar, sair do deserto, sair de um lugar onde Deus não tem para você. Aleluia! Mefibosete pensava que Davi o odiava, pensava que Davi talvez fosse matá-lo, mas a verdade é que Davi queria algo sobrenatural sobre a vida dele. Restituir o trono, restituir tudo aquilo que um dia ele perdeu. O nosso rei é o Senhor Jesus, e ele decidiu usar de bondade com você nessa noite, não por causa daquilo que você é, mas por causa da aliança firmada na cruz do Calvário. O Senhor tem pensamentos completamente diferentes. Olha o que Jeremias capítulo 29 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Em segundo lugar, eu quero te dizer que o rei decidiu te tirar do deserto. A palavra Lodebar significa lugar sem pastagem, lugar sem alimento, lugar árido, lugar onde se planta e não se colhe, porque a semente morre. Porque você vai tentar todos os dias molhar, mas não vai adiantar. É um lugar
lugar que não ia dar em nada. Mas Lodebar é um lugar árido no deserto da Judéia. E a verdade é que muitas das vezes a gente vai entrando para Lodebar. A gente muitas das vezes vai entrando para este lugar. Um lugar de afastamento do palácio, um lugar de afastamento do rei. E aos pouquinhos a gente vai entrando em Lodebar. E aí o rei decide te tirar do deserto. Ele decide simplesmente num determinado momento: ei, aonde está? Onde é que foi parar Rafael? Onde é que foi parar Márcia? Onde foi parar Larissa? Ei, qual o caminho que eles têm andado? Aonde estão essas pessoas? Talvez as pessoas de lá. Está lá na terra de Lodebar. Está lá num lugar longe, está lá num lugar árido, está lá num lugar que não deveria estar. Mas aí Deus está falando contigo: ei, não importa onde você esteja. Ei, hoje o rei decidiu acordar e pensar: ei, eu quero derramar o meu favor sobre a vida dele e tirar da onde quer que ele esteja, e tirar de onde quer que ela esteja. Eu quero trazer algo novo sobre a vida dela, transformar a história dela. Coisa linda, Jesus. E em terceiro lugar, o rei decidiu remover todo o medo do nosso coração. Só que se você ler o verso 3, Mefibosete, ele tinha um problema. Ele era aleijado de ambos os pés. Os pés, eles falam do nosso caminho. Os pés, eles falam de onde nós temos andado, do que nós fazemos dia após dia, do que tem feito com que nós andemos no caminho que temos andado. Os pés, eles apontam para a nossa conduta. Ter os pés defeituosos significa que temos uma conduta defeituosa, que o seu andar é torto. Mefibosete, portanto, tem os pés tortos. Isso era algo que ele mesmo não conseguia endireitar. Isso era algo que a medicina talvez não conseguisse endireitar mais. Talvez ele pensasse: nunca mais eu vou acertar o meu caminho. Nunca mais eu vou acertar a minha pegada. Nunca mais vai dar certo o que eu tentava fazer. Nunca mais. Está entendendo? Eu penso que nós, muitas das vezes, somos assim. Porque muitas das vezes caímos, levantamos. Caímos, levantamos. É verdade. E aí a gente fala assim: mas eu já tentei várias vezes. Eu tentei várias vezes parar com essa vida de drogas, de prostituição, de pornografia. Eu tentei várias vezes parar com essa história. Mas eu fico caindo do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque na verdade você, com a força do teu braço, não consegue. Você, levando do seu jeito, não consegue. A verdade é que muitas das vezes nós queremos fazer tudo na força do nosso braço. É verdade. Mas, se não for o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, falar assim: hoje eu quero agir de favor contigo, e quero te mudar, te moldar. Enquanto você tentar fazer da tua forma, do teu jeito, não dá. Mas quando você começa a entregar a tua vida para Ele, quando você começa a se entregar, aí sim, Ele começa a ter liberdade para agir e mudar, moldar e transformar a tua vida. Mas é necessário que você deposite a tua fé e a tua esperança nele. É necessário que você coloque o teu coração diante dele e fale: Senhor, estou aqui, todo rasgado, todo destruído, dilacerado. Talvez eu pense que não tem mais jeito. Mas eu ouvi que o teu filho era o carpinteiro de Nazaré. Eu ouvi que o teu filho, ele podia transformar a minha história. E hoje eu estou aqui nessa noite dizendo: Pai, transforma a minha
tortos? Aleluia a Deus. Quantos de nós temos os pés tortos? Já fizemos tantos propósitos para endireitar os nossos pés. Já fomos crucificados por causa dos pés tortos. As pessoas olharam e falaram assim: Alexandre, esse aí já errou várias vezes, não vai dar certo. Ih, entrou para a igreja de novo, daqui a pouco para. E daqui a pouco saiu da igreja. Eu sei, já conheço. Quantas vezes as pessoas nos crucificam por quê? Porque temos as nossas falhas. Porque temos os nossos pés fracos e as pessoas, isso aí nunca vai endireitar, nunca vai dar certo. É só fogo de palha. Daqui a pouco está na maconha de novo, daqui a pouco está nas drogas de novo. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Não vai ser assim sobre a tua história. Não vai ser assim sobre a tua casa. Ei, hoje você tomando uma decisão por Cristo, a tua vida não será mais a mesma. A tua história não será mais a mesma. Os teus pés vão se endireitar e você vai começar a caminhar nos caminhos do Senhor. Você vai começar a viver os projetos, os sonhos do Senhor para a tua vida. E a partir da tua vida, a tua casa será transformada. A partir da tua vida, os teus sonhos serão restaurados. Os teus projetos serão restaurados. Em nome de Jesus. O casamento que talvez estava falindo, parando, frustrado, começa a ser restaurado. Em glória a Jesus. Zacarias, no capítulo 4, verso 6, diz: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A verdade é que muitas das vezes a gente tenta pela força do braço. Muitas das vezes a gente tenta de diversas maneiras. A gente faz um propósito, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e daqui a pouco cai de novo. Mas a palavra diz: ei, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando você começar a se entregar ao Espírito de Deus, começar a se entregar à vontade de Deus e falar: Senhor, enche a minha casa, enche a minha vida. Senhor, eu vim aqui nessa noite, eu nem sou digno de adorar. Eu sou aquele que está lá em Lodebar. Eu nem sou digno de viver a tua vontade, mas eu preciso me colocar diante do teu favor e adorar, 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 até o teu Espírito invadir o meu ser, até o teu Espírito encher a minha casa e me transformar por completo. Glória a Deus, aleluia. E isso não é licença para continuar no pecado. Deus, É apenas para que você saiba que se não for por Ele, meu Deus. você não consegue. Jesus, Se não for por Ele, você não consegue. glória a verdade, Jesus. A graça não é para te manter do pecado. Não é para eu peco e Deus me perdoa. Não, a graça é para você entender que se você errou, Ele te perdoa. Mas você agora tem um Pai que te ama tanto que você fala assim: eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver essa vida de frustração, essa vida de miséria que eu vivia. Eu quero viver agora o favor do Rei. Eu quero viver agora a vontade do Rei. Mas você precisa arrancar o medo do coração, arrancar o medo de se entregar novamente, arrancar o medo de viver novamente os sonhos e os projetos de Deus, porque muitas vezes nós nos frustramos lá atrás. Aí quando a gente começa a caminhar com Cristo novamente, a gente vai paralisando, a gente vai simplesmente dizendo: vai dar errado de novo, vai dar errado de novo. E a verdade é que quando você entrega o teu coração, não importa como ele esteja, quando você entrega a sua mente, dizendo: Deus, eu estou com a mente podre, cheia de pecado, cheia de desejos maus. O Espírito Santo, ele pode moldar, mudar e fazer com que os seus pés tortos, os seus pensamentos tortos, a sua vida torta comece a se endireitar e viva você a vontade e o favor do Rei. E em quarto lugar, o Rei nos convida a sentar à mesa. Depois da morte de Saul, eu vejo que aquele menino que tinha o melhor alimento no palácio devia viver mendigando, comendo o resto dos outros. Talvez vivesse numa vida de completa miséria,
vida precária. Vivia na pior condição que um cidadão comum do reino. Né? Eu vejo, talvez, como o filho pródigo, no momento em que ele está desejando comer as bolotas dos porcos, ele lembra e fala assim: poxa, os jornaleiros do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que eu, se alimentam melhor do que eu, e eu estou aqui, sendo filho de um homem rico, com fome, no meio da podridão, desejando comer o pior alimento que um judeu poderia comer. Aqui num lugar onde que eu deveria estar desprezando, no meio de porcos, carne impura, eu, além de estar aqui no lugar errado, eu ainda quero comer a comida dos porcos. Ele havia perdido a vida na realeza, mas veja o que Davi lhe diz: eu vou lhe restituir tudo aquilo que é teu, tudo que foi tomado de você, eu vou te dar de volta, e você vai comer pão todos os dias à minha mesa. Verso 11. Quando você come na mesa, você não vê os pés. A mesa do rei, você senta e os pés ficam ocultos. A verdade é que Mefibosete, ele era reconhecido por conta dos pés tortos. E o que significa comigo e contigo? Muitas das vezes as pessoas só te conhecem pelo teu pecado. Meu Deus. As pessoas só te conhecem porque você faliu. As pessoas só te conhecem porque não deu certo aquilo que você estava fazendo. E talvez você virou a história da sociedade. Talvez você foi envergonhado diante de todos e todo mundo fala assim: ah, tá passando aquele lá, que aconteceu isso. E tá passando aquele lá, tá passando aquela lá. Tá vendo? As pessoas muitas das vezes elas só te conhecem pelos rótulos e pelos títulos que o mundo te deu. Aí Davi fala assim: ei, eu quero restituir a tua casa, eu quero restituir tudo que foi tomado, e você todos os dias agora vai comer a minha mesa. Os pés falavam da vergonha de Mefibosete. E quando Deus está falando: ei, você vai voltar a comer na minha mesa, Ele está falando assim: filho, filha, os teus pés, a tua vergonha, aquilo que as pessoas diziam é o fracassado, aquilo que as pessoas diziam é o que não presta, aquilo que as pessoas diziam é o drogado, é a menininha que passou no mundo de todo mundo. Isso vai ser apagado, porque somente a minha graça te basta. Ei, isso aí, você vai ser agora reconhecido como filho do rei, você vai ser reconhecido como homem, mulher de Deus, que passa e transforma o ambiente, homem, mulher de Deus, que passa e as pessoas falam assim: ei, eu não lembro de quem ele era, mas eu sei quem ele é hoje, usado e ousado na presença de Deus. Talvez as pessoas te julguem por tudo de errado que você fez, mas no momento que você se posicionar, os teus pés se posicionarem diante do rei, a tua história nunca mais será negra. É verdade, pai. Vamos começar a dizer: existe um homem, uma mulher de Deus ali. Coisa linda, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Quando você se assenta à mesa, você come a comida do rei. Você vai se assentar na mesa para comer da comida do rei. Sabe qual é a maneira como Deus muda você? Ele muda você mudando a sua dieta. A verdade é que muitas das vezes a gente vai comendo muito lixo por aí. Muito lixo. A nossa vida ela vai andar de acordo com o que a gente come. Muitas das vezes pelos olhos. De acordo com as pessoas que a gente anda. Estão sempre te dando uma palavra de desânimo. Estão sempre tentando te paralisar. Sempre dizendo que você não vai dar certo. As músicas que você ouve, que vão
sempre te levando contra a vontade de Deus. As músicas que a gente vai colocando lá, vou colocar aqui uma musiquinha aqui, né? Não tem nada a ver, não tem problema. Aí a gente vai sugando aquilo, né? O pessoal fala, eu não gosto de ouvir a rainha da sofrência, acho que a mulher morreu. Aí, eu gosto de ouvir não sei o que da sofrência. Aí tu vê que as pessoas vivem na sofrência. Você vê que as pessoas vivem numa vida miserável, numa vida de destruição. Porque na verdade, as coisas que nós vemos, elas têm a capacidade de nos doutrinar, de nos ensinar. Dia após dia você vai sendo ensinado através de um seriado de TV. Não, um seriado da Netflix. Esse dia eu estava até falando com alguém a respeito do La Casa de Papel. Não, o negócio é maneiro, todo mundo vê e tal, não sei o quê. Só que quando você se vê torcendo para os bandidos, você fala assim, caramba, peraí, eu tinha que estar lutando contra isso, eu tinha que torcer pela polícia. Porque os caras estão errados, eles estão fazendo um assalto, eles estão fazendo errado. Mas aquele negócio é tão empolgante que você vai entrando naquela história. E quando você se vê, você está torcendo pelo que é errado. Aí você vai vendo aquela novela e aquilo vai te alimentando. E eu já vi a mulher falar do marido, homem não presta, homem não sei o quê. Aí eu tinha acabado de passar na televisão a briga da mulher com o marido, porque o marido tinha traído. E aí a mulher falava assim, não, homem é isso, homem é aquilo. Só que a verdade é que ela estava sendo doutrinada por uma novela. A novela fazia com que ela andasse exatamente com aquilo. Aí o casamento não dá certo, as coisas não dão certo. Por quê? Porque você está se alimentando do que não é do rei. Porque você está se alimentando do mal. A sua dieta está mal balanceada. Está entendendo? Então quando a gente se assenta à mesa do rei, começa a comer a comida do rei, quando você começa a se alimentar da palavra de Deus, quando você começa a se alimentar de Deus, a tua vida começa a mudar, a tua história começa a mudar. Porque você começa a entender, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu vou chegar aonde a Bíblia diz que eu vou chegar. Quando você começa a se alimentar da comida do rei, faz toda a diferença na tua vida e na tua história. Do ponto de vista espiritual, você é o que você come. Se você come comida espiritual, você é espiritual. Se você come maná dos céus, você é dos céus. Se você come maná dos céus, você se tornará celestial. E quando você come a comida do céu, você é completamente transformado. Aleluia! Nessa nova aliança, nós não somos transformados pelo nosso esforço. Não é seu próprio empenho. Nesse tempo de graça, de Deus, nós somos transformados por contemplar o Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 diz que nós somos contemplados de glória em glória. A sua vida vai sendo de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E o mais interessante é, Deus escolheu esse dia para usar de bondade com você. Olha para o teu irmão e fala para ele, Deus escolheu esse dia. Deus escolheu esse dia para usar de bondade com você. para usar de bondade com você. Fala com autoridade, usa o nome dele. Fala aí. Fala o Alexandre, olha para ele e fala, Alexandre, Deus te escolheu esse dia para usar de bondade contigo. Fala para ele, fala para tua mãe, fala. Deus escolheu esse dia para usar de bondade contigo. Entendeu? Você precisa acreditar nisso. Deus escolheu esse dia para te trazer aqui e dizer, ei, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar algo dentro de você. Deus escolheu você para essa noite. Mas a verdade é que você precisa entender que é hora de sair de Lodebar. É hora de sair de uma terra de sequidão. É hora de abandonar o pecado. É hora de abandonar as coisas que estavam te frustrando, te
paralisando e começar a entender: ei, Deus tem um novo tempo para mim. Ei, Deus tem uma nova história para mim. Deus tem algo novo para fazer na minha casa, na minha vida. Está entendendo? É entender que é hora de se assentar à mesa do rei, esquecer tudo que passou e começar a se alimentar da comida do rei, começar a se alimentar da vontade do rei, porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias sobre a tua vida e a tua história. Amém? Amém, Jesus. Quero te convidar a... A verdade é que talvez você entenda que essa palavra ela falou de você, que foi chamado para viver a vontade, os planos e os projetos de Deus, mas um dia na batalha contra o inimigo, um dia na batalha contra Satanás, um dia na batalha contra os teus desejos, você simplesmente caiu, falhou, começou a retroceder e abandonou os projetos de Deus. Foi para uma terra seca, árida, uma terra de pecado, uma terra de escravidão, uma terra onde você está lá, parado. Muitas das vezes sorri com os amigos, muitas das vezes grita, chora de tanta alegria. Mas daqui a pouco o choro não é mais de alegria. Aquele sorriso e aquela felicidade toda se torna numa terrível depressão que vai te consumindo por dentro e você fala assim: poxa, eu preciso dos camaradas de novo, eu preciso das drogas novamente, eu preciso me encher de coisas superficiais porque eu estou vazio por dentro. Eu estou me sentindo na terra de Lodebar, uma terra onde o filho do rei não deveria estar. Meu Deus. E Deus ele está falando contigo nessa noite. Aleluia. Filho, eu tenho pensamentos muito maiores sobre a tua vida. Aleluia. Eu tenho projetos muito maiores sobre a tua casa. Eu tenho coisas muito maiores sobre ti. Mas você precisa decidir sair da terra de Lodebar e cumprir o meu projeto. Voltar a endireitar os teus caminhos. Talvez esteja dando um manco. Talvez nem andar demais. Talvez está paralisado por muito tempo. Jesus da glória. Mas é hora de se levantar. Levantar-me-ei e ter com meu Pai. Voltar para a casa do Pai. Para que haja festa nos céus. Para que haja festa no ambiente. E você possa se assentar à mesa e começar a comer novamente a comida do rei. Parar de comer a bolota dos porcos. Parar de comer o que o mundo oferece. Parar de viver na sujeira do mundo. Existe alguém aqui nessa noite que entende que essa mensagem é para você e Deus está falando: filho, eu quero te tirar da onde você está e te levar para um outro nível. Alguém que queira voltar para Jesus nessa noite, entregar a sua vida por completo para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que se lembrou de ti e decidiu agir de bondade com a tua vida hoje. Aquele que decidiu há 2000 anos atrás, mesmo sabendo quem você era, o quanto você erraria ou falharia, ele decidiu dizer: eu ainda assim vou morrer. Porque não importa o quanto ele tenha errado, o importante é a decisão que ele vai tomar de retomar o caminho e o projeto que eu tenho para ele. Existe alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje? Existe alguém aqui que quer voltar a sonhar os sonhos de Deus, os projetos de Deus? Ou talvez você esteja aqui nessa noite e diga: eu estou
estão tentando viver os projetos de Deus, mas parece que tudo foi arrancado. Parece que tudo está paralisado. Eu também